Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Eu sou Jacob Barros e essa aula é uma aula de Lei de Abuso de Autoridade. Lei de Abuso de Autoridade, aula preparatória para o concurso de Guarda Municipal. Essa lei cai em todos os concursos na área de segurança pública, incluindo aí também a Guarda Municipal. É uma lei nova, né, de 2019, revogou a lei que era de 65, inovou, trouxe realmente muita coisa nova e é preciso que você saiba, porque cai. E como é uma lei nova, os concursos costumam, isso eu já tenho observado, preparando aqui o material para a aula, que os concursos costumam realmente pedir muito e tentar fazer com que você que estudou na lei antiga erre se não se atualizou. Muita gente ainda não está percebendo a importância dessa lei para concursos na área de segurança pública, incluindo, claro, a Guarda Municipal. É uma lei também muito cobrada na área jurídica. Então, se você vai fazer um concurso de guarda municipal ou até mesmo de outros cargos aí na segurança pública ou na carreira jurídica, essa lei aqui serve para você tranquilamente. Mas o foco aqui é guarda municipal, que é esse curso aqui que você está fazendo porque você quer ser um guarda municipal ou uma guarda municipal. Vamos lá, a nova lei de abuso de autoridade é a 13.869. Nós vamos agora então começar o estudo dessa lei muito interessante. Essa lei ela é uma lei que se destina a prever o que é crime de abuso de autoridade. E aí é para regular, ela é uma lei direcionada aos agentes públicos, é uma lei para regular as ações dos agentes públicos. E qualquer agente público, em tese, poderá cometer o crime de abuso de autoridade, porque a lei não faz nenhuma restrição, de quem, de que tipo de cargo, que tipo de função, que tipo de agente pode cometer o crime de abuso de autoridade ou não. Ela diz que são os agentes públicos quem comete crime de abuso de autoridade. Então, e aí ela diz agentes públicos, ela define os agentes públicos, né? Pode ser servidores ou não no exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la. Então, para você cometer um crime de abuso de autoridade, você precisa ter uma situação especial, né? Você precisa estar exercendo ou a pretexto de exercer. Não é o fato de você ser um agente público que vai fazer você cometer o crime de abuso de autoridade. Não. É preciso você estar no exercício efetivamente ou a pretexto de exercer a sua função, o seu cargo, o seu mandato no serviço público, tá bom? Então, ou a pretexto de exercê-la. E aí, para se cometer um crime de abuso de autoridade, gente, isso é muito importante. Para cometer o crime de abuso de autoridade, não basta você praticar uma daquelas condutas que estão ali a partir do artigo 9º. A partir do artigo 9º vão ser tipificadas, vão ser ditas quais são as condutas que constituem abuso de autoridade. Mesmo que você tenha cometido qualquer uma daquelas condutas, a mais reprovável, a mais feia, a mais abjeta, a mais terrível que você possa ter praticado ali, como sendo crime de abuso de autoridade, se você não praticou com uma certa finalidade, que a lei diz qual é, você não cometeu abuso de autoridade. Então é preciso que você tenha um dolo, e é preciso que você tenha esse dolo, é uma coisa muito específica, uma finalidade específica, que é essa que a gente vai ver aqui na tela. Finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a si mesmo a terceiro, né? Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, para você cometer um crime de abuso de autoridade, primeiro você precisa ser um agente público. Um agente público. E aí, agente público é um conceito muito amplo, né? Você vai ver aqui que agente público é um conceito muito amplo. Mas você precisa, além de ser agente público, você precisa, além de praticar a conduta, né? Então você vai precisar ser um agente público, você vai precisar praticar, a conduta, né? A conduta tipificada como crime,
Nossa, isso aqui está muito estranho. Vou refazer. Você vai precisar praticar a conduta delituosa. Você vai precisar ser agente público, e você vai precisar praticar com a finalidade específica. Okay? Então tem que juntar essas 3 condições. Tem que ter uma finalidade específica, tem que ser um agente público e tem que praticar, claro, a conduta. Então vamos adiantando aqui, apagando isso daqui que ainda ficou muito feio. E aí a gente vai ver o que é o agente público. E a lei diz: reputa-se agente público para efeitos desta lei todo aquele que exerce. Olha só, todo aquele, veja, todo aquele, vou marcar isso, todo aquilo, que isso é importante. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração. Isso aqui é importante, porque na hora da prova, se você não estiver sabendo disso de antemão, você pode correr o risco de errar. Aí, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Então, qualquer forma que você, digamos assim, entrou no serviço público, não importa a forma que você entrou no serviço público, você é considerado agente público para o efeito da lei. Aí o que é que você exerce? Um mandato, um cargo, um emprego ou uma função. Olha como isso aqui é amplo. Então você pode entrar no serviço público de qualquer das formas que você entrar. Você vai ser agente público para efeitos da lei, você vai poder praticar o crime de abuso de autoridade, vai estar sujeito a essa lei. E aí, entidades abrangidas pelo CAPT. Entidades abrangidas pelo CAPT é todo o serviço público, é toda a administração pública. Então, gente, na prática, quem vai ter mais oportunidade de praticar são aqueles agentes que tratam diretamente com situações que podem restringir a liberdade de alguém, que tem certa situação que vai interferir de forma mais gravemente na vida das pessoas, e aí ele poderá agir mal, poderá cometer um crime de abuso de autoridade. Mas isso é o que vai acontecer na prática, porque em tese, qualquer pessoa pode cometer um crime de abuso de autoridade. Para a prova, você tem que saber isso. Qualquer agente público, em tese, pode cometer um crime de abuso de autoridade, e agente público é qualquer pessoa que esteja num cargo, numa função, num mandato, de repente exercendo por meio de um contratação, um terceiro exercendo uma atividade pública por meio de um contrato. Então você sempre qualquer um desses aí pode cometer o crime de abuso de autoridade. Veja como isso é amplo. Aí qualquer dos poderes, pode ser poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, pode ser. Vem questão perguntando isso, já vi várias questões perguntando isso. Aí Ministério Público, sim, Ministério Público também, qualquer agente público. A lei vai exemplificar, dizer os poderes, vai dizer alguns órgãos, mas é só exemplificação, porque na verdade qualquer agente público pode cometer o crime de abuso de autoridade, sim. Então vamos seguindo. Olha só aqui, para a gente já ir fazendo uma mini revisão. Quem pode cometer crime de abuso de autoridade? Servidor público, né? O servidor público, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Ou não servidor público, quer dizer, aquela pessoa que está contratada. Ele não é um servidor público, mas está contratado, está exercendo uma atividade própria da administração pública do Estado, então ele pode cometer crime de abuso de autoridade. E sempre com dolo, isso aqui é importante. Em toda situação, o crime de abuso de autoridade sempre é doloso. Doloso. Sabe por que é doloso? Porque se você voltar aqui
e você for ver essa finalidade específica, vai ser doloso. E o que é que diz essa finalidade específica? Para você cometer um crime de abuso de autoridade, você precisa ter uma finalidade específica de quê? De prejudicar outrem, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Veja, são essas situações em que você vai cometer o crime de abuso de autoridade. Você vai praticar aquelas condutas que estão lá no artigo, a partir do artigo 9º, as condutas típicas, tipificadas como crime de abuso de autoridade, mas vai precisar ter essa finalidade específica. E, tendo essa finalidade específica, você estando na condição de servidor público, você vai praticar. E aí, por que é sempre doloso? Porque você não tem como tentar prejudicar alguém ou beneficiar a si próprio ou a um terceiro sem querer, né, por culpa. Vai ser sempre por dolo. Eu quis prejudicar, eu quis me beneficiar, eu quis beneficiar um terceiro. Eu fiz isso porque eu queria satisfazer um capricho pessoal. Então é sempre dolo. Não é possível crime doloso nesses crimes de abuso de autoridade, certo? Então vamos seguindo. E aí a lei também diz assim, que a mera divergência de interpretação não configura abuso de autoridade. Isso aqui, como a lei trouxe muitas possibilidades e regulou bastante essa questão do abuso de autoridade, quando você for ver lá nas condutas, vai ter muitas condutas tipificadas como crime de abuso de autoridade, ampliou muito o que tinha na lei anterior. Então a lei também ela teve o cuidado de colocar lá a situação em que não é crime de abuso de autoridade, para as pessoas não correr o risco de ficarem tolhidas em exercer as suas atividades com medo de serem penalizados com base na lei de abuso de autoridade. Então a lei diz que a divergência de interpretação não configura abuso de autoridade. Isso é muito simples de verificar, viu? Porque a divergência de interpretação não configura abuso de autoridade. Porque numa divergência de interpretação, você não está com o dolo que precisava ter aqui. Lembra que para você praticar, você precisava ter finalidade específica de prejudicar, de beneficiar, ou por mero capricho pessoal? Então a lei tinha que ser por dolo. Aqui a mera interpretação não tem o dolo, né? Digamos que eu sou um delegado de polícia, realizei uma prisão, e essa prisão poderia ser uma daquelas situações tipificadas na lei. Então essa prisão eu poderia ser acusado de praticar abuso de autoridade naquela prisão. Só que digamos que eu procedi a essa prisão por um erro de interpretação. Eu entendia que aquela prisão era um caso previsto na lei para a prisão, ou porque eu avaliei mal os fatos, então eu fiz aquela prisão que eu não poderia ter feito. Não foi por culpa minha, foi por uma interpretação equivocada. Por isso que a lei diz que não é crime, porque não há, obviamente, o dolo, e seria realmente muito difícil de trabalhar se você, pelo um erro de interpretação da lei ou de avaliação dos fatos, você pudesse ser condenado por crime de abuso de autoridade. Então, essa é uma preocupação da lei com relação a dar uma segurança também aos agentes. Porque essa lei ela vem para impedir que o agente público cometa abusos, como acontece mesmo, né? A gente sabe que acontece, mas também ela tem que garantir uma segurança para o agente público, porque senão fica inviável o trabalho dos agentes públicos. Aí vamos lá, fixando o conteúdo. Para você cometer crime de abuso de autoridade, você tem que ser um agente público, né? Tem que ter a condição de agente público, tem que ter a vontade de praticar a conduta, né? Você tem que ter o dolo, aquela finalidade específica, e tem que ter uma finalidade ou de beneficiar ou de prejudicar alguém,
ou de satisfação pessoal, que eu não botei aqui, mas tem a satisfação e o capricho. Nossa, ficando ruim mesmo, né? A satisfação ou capricho. Capricho, satisfação pessoal. Então, você tem que ter a finalidade específica de beneficiar ou de prejudicar ou um capricho. Ter a condição de agente e ter a vontade, ou seja, tem que ter o dolo. Aí a gente já parte agora para a ação penal. É uma questão também que pede muito em concurso, né? Então a gente já viu muitas questões que pedem justamente a questão da ação penal. Que tipo de ação penal é a ação que processa os crimes de abuso de autoridade? Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Se você é da área do direito ou já estudou bastante para concursos, é bem possível que você já saiba do que eu estou falando. Se você não souber, vou tentar explicar de um jeito mais simples possível, só para você entender, para poder acompanhar aqui o raciocínio e não errar. A ação penal, ela pode ser privada, ela pode ser pública. Se ela for privada, quer dizer que eu que sofri, eu que sou vítima do delito, eu que tenho que ir ao judiciário pedir que essa pessoa seja condenada. Então eu tenho que ir ao juiz dizer o que aconteceu para ela ser condenada. Então eu que tenho que processar, eu que tenho que entrar com a ação. Agora, existe a ação que é pública. Quando ela é pública? Quando não sou eu o ofendido que vou ao judiciário pedir a condenação daquela pessoa. A ação penal ela é pública quando é o Ministério Público quem processa aquela pessoa que está sendo a quem está sendo imputado aquele crime, né? Então tem a ação penal privada e a ação penal pública. Só que a pública ela se divide em duas. A penal pública incondicionada e a penal pública condicionada. Incondicionada porque ela não tem nenhuma condição, não precisa ter nenhum pedido meu, nada, para que o Ministério Público processe, faça a persecução penal. Se o Ministério Público ficou sabendo que ocorreu um delito e sabe, mais ou menos, tem ideia de quem poderá ter sido o agente do delito, então ele que tem que ir já iniciar o processo sem a vítima solicitar, sem a vítima representar. Agora, tem umas situações que a lei diz, olha, nesses crimes aqui é o Ministério Público quem vai processar. Beleza, tudo certo. Mas ele só vai processar se a vítima, se o ofendido pedir. Certo? O que acontece aqui na ação penal nos crimes de abuso de autoridade? Ela é pública e incondicionada. Quer dizer que se o Ministério Público souber que ocorreu um delito de abuso de autoridade e tiver ideia de quem foi a pessoa que praticou, o Ministério Público tem o dever de processar. Ele tem o dever de processar, não importa se alguém está pedindo ou não, ele tem o dever de processar. Então ela é uma ação penal pública incondicionada, que é a regra no direito brasileiro. Essa é a regra. Então vamos lá. Ação penal pública incondicionada. Agora, veja, a ação penal é pública e incondicionada nesses crimes, mas vamos supor que o Ministério Público dormiu. O MP dormiu, ficou parado. Aí o que você vai fazer? Você, vítima, se quiser, você pode entrar com ação penal privada. Aí você diz, nossa, e você não falou que a ação penal privada é quando a ação penal dos crimes de abuso de autoridade é pública, e como você está dizendo agora que eu posso entrar com ação penal privada? Não, é quando o Ministério Público ficar quieto, não fizer nada. Aí você vai entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Ela é subsidiária da pública porque ela está vindo no lugar da pública que não veio.
entende? Mas a regra é isso aqui, ação penal pública incondicionada. O MP não precisa que ninguém vá pedir que ele inicie o processo. Só se ele não fizer nada, se você tem essa exceção aqui, que é você mesmo entrar com a ação. MP não fez nada, você tem 6 meses. Por que 6 meses? Porque é o prazo da ação penal privada também. Então, você teria 6 meses se fosse um crime de ação penal privada, terá 6 meses aqui nesse caso também. O próximo assunto que a gente precisa ver sobre isso, sobre essa lei, são os efeitos da condenação. Vamos imaginar que você foi processado e foi condenado. Você foi processado e foi condenado. Quais efeitos a condenação traz para aquele que foi condenado? Bom, a lei diz que no caso de condenação há 3 efeitos. 3 efeitos no caso de condenação. Uma é de tornar certo a obrigação de indenizar. Você praticou um crime, você prejudicou alguém, você causou dano àquela pessoa, então na esfera civil você já vai indenizar. Isso aqui é certo. Se você foi condenado, você já vai ter o dever de indenizar. Causou dano, vai ter o dever de indenizar. Se torna certo esse dever. Agora, tem outros 2 efeitos, mais graves até, que você só vai ter esses efeitos contra você se o juiz disser na sentença. Não são efeitos automáticos, que é a inabilitação para o exercício do cargo por 1 a 5 anos. Você não pode exercer cargo público por 1 a 5 anos se você cometeu o crime de abuso de autoridade. Ou se você estiver num cargo, ou função, ou mandato, você perde. Toda vez, gente, que eu falar aqui em cargo, eu estou falando, para resumir, eu estou falando em cargo, em mandato, em função. Qualquer dessas situações, eu posso estar aqui falando só cargo, mas eu estou me referindo a todos eles. É porque toda vez eu não vou ter que ficar dizendo isso. Para essa lei, o que importa, a gente não viu que o agente público que comete crime de abuso de autoridade é aquele que está em emprego, cargo, função ou mandato, né? Então, qualquer dessas situações está englobado. E aí eu possivelmente vou falar mais em cargo, só para simplificar. Então, se eu fui condenado, né, por um crime de abuso de autoridade, eu terei esses 3 efeitos. Esse primeiro vai acontecer sempre, né, e é automático. Esse aqui só se houver reincidência. E esse aqui também, a perda do cargo, também só se houver reincidência. E tudo isso daqui tem que ser fundamentado pelo juiz na sentença, ok? Então esses são os efeitos da condenação. E isso aqui é muito importante. Essa lei, ela tem mais de 30 artigos, mas os 8 primeiros são tão importantes juntos eles quanto o restante. A partir do nono são as condutas. As condutas na hora da prova repetem muito, né? Tem algumas condutas que são preferidas, a gente já percebe que são preferidas pelo examinador. Então essas condutas você vai precisar gravar mesmo, vai ter que ler aqueles artigos todos, o máximo de vezes que puder, para você ir fixando as condutas. Mas esse início da lei que fala da ação, que fala do agente, que fala de penas substitutivas, então tudo isso daí é de uma relevância muito grande. Você vai precisar sim estudar bastante. O próximo tópico aqui na lei são as penas restritivas de direito, né, que substituem as privativas de liberdade. E a lei diz que existem duas penas privativas, duas penas restritivas de direito que substituem as privativas de liberdade. Uma é a prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, e a outra é a suspensão do exercício do cargo, da função, do mandato por um prazo de 1 a 6 meses. Então, você foi
condenado, você pode ter essa pena aqui de substitutivo de 1 a 6 meses pela suspensão do cargo sem receber, né? Sem receber os seus vencimentos e vantagens. As provas às vezes dizem que você recebe, você está suspenso, mas recebe. Às vezes muda aqui esse prazo, né? Então tem que ter cuidado, tem que gravar esse prazo e tem que saber que essa pena vai ser sem remuneração, porque já pensou você se afastado por uns dias do seu cargo e ainda ficar recebendo remuneração? Não dá, né? Aí seria um prêmio e não uma pena. E a outra é aquela coisa que todo mundo já conhece, né? A prestação de serviços à comunidade, que a gente conhece. Na verdade, são as entidades públicas ou a comunidade. Normalmente a gente conhece mais, ouve mais falar na televisão, prestação de serviço à comunidade. Ou a comunidade ou a entidades públicas. E uma terceira hipótese de aplicação é você aplicar as duas juntas. Outra possibilidade é você aplicar as duas, né? Porque a lei diz que a prestação de serviço à comunidade ou entidade pública e suspensão do exercício do cargo, da função do mandato, podem ser aplicados cumulativamente. Então, pode ter essa hipótese ou essa hipótese. Hipótese com a pena 1, hipótese com a pena 2 ou hipótese com as duas penas. Então, vamos seguindo, né? Esferas de responsabilidade pela prática do ato. Bom, a gente sabe que as esferas são independentes, né? Você você pratica uma certa conduta, ela pode ter efeito na esfera penal, efeito na esfera civil e efeito na esfera administrativa. Você pode ser condenado em uma e absolvido em outra, pode ser condenado em duas e absolvido em uma, pode ser condenado nas três, pode não ser condenado em nenhuma, cada uma não interfere na outra. Isso é a regra. Então, o artigo 6º diz: as penas previstas nesta lei são aplicadas independente das sanções de natureza civil ou administrativa. Ela é uma lei que traz, é uma lei criminal, né? Ela traz crimes. A ideia dela é essa, de trazer os crimes. Mas aí a conduta que seja praticada, a conduta delituosa aqui sendo praticada, ela pode ser uma conduta que tem efeito nas outras esferas. Por exemplo, se você, na prática do abuso de autoridade, cometer um dano a alguém, ou aquela conduta que você praticou lá, além de ser um crime de abuso de autoridade, também é um ilícito administrativo, você vai responder em todas essas esferas. E aí são independentes. Só que a própria lei traz exceções, né? Apesar de serem independentes, dependendo da situação, em algumas situações, o resultado que acontecer na esfera penal influencia o resultado das outras esferas. O resultado da esfera civil nunca influencia a esfera penal. O resultado da esfera administrativa nunca influencia a esfera penal. O resultado da esfera administrativa também não influencia a civil, nem o da civil influencia a administrativa. Mas o resultado da esfera penal poderá influenciar a esfera administrativa. Vamos ver o que diz o artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Essa é a regra, né? É o que a gente acabou de dizer até agora. É a regra. Porém, olha só, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Olha o que isso aqui quer dizer. O que ele está querendo dizer é que se na ação penal, o juiz chegou a uma conclusão sobre a existência de um fato e sobre quem praticou o fato, esse resultado da penal vai influenciar as outras esferas, a civil e a administrativa. Então, se o juiz decidiu sobre a existência do delito e sobre quem foi o autor do delito, o resultado dessa esfera aqui já influencia a civil e a administrativa. Veja bem, o juiz
recebeu um processo na vara, né? O juiz recebeu um processo na vara, e nesse processo, durante o julgamento, o juiz chegou à conclusão que aquele sujeito que estava sendo acusado, por exemplo, de ter feito uma prisão arbitrária, é um delegado que fez uma prisão arbitrária. E o juiz, na hora de julgar, ele concluiu. Foi comprovado no processo que de fato o crime houve. Alguém fez uma prisão arbitrária, então o crime houve. E o juiz também ficou sabendo e ficou provado no processo, o juiz ficou convencido de que foi aquele sujeito, foi aquele delegado lá que estava sendo acusado, que praticou o crime de abuso de autoridade. Então, se não, no juízo já ficou decidido quem foi que houve o delito e quem foi que praticou o delito, esse resultado já vincula as outras esferas. Então, na esfera administrativa ou na civil, não se vai mais se perguntar, nossa, essa conduta existiu mesmo? Não se vai. Já foi provado na criminal que a conduta existiu. Aí você vai perguntar na civil e na administrativa, será que foi mesmo aquele fulano que praticou? Não, se na criminal já foi decidido isso e foi comprovado que foi o fulano, na civil e na administrativa você tem que levar em consideração que foi mesmo. Você não vai mais questionar, não se admite mais esse questionamento, porque já foi decidido na penal, com base na existência do fato, ou seja, na existência do crime, e na autoria, ou seja, em quem foi o criminoso. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Outra exceção, a independência das instâncias. Lembra que a gente está vendo que a instância civil, administrativa e penal são independentes? A gente estava vendo, né? Mas aí a gente já viu aquela exceção. Quando o juiz decidir que na penal, na criminal, que foi alguém, que o crime existiu e que foi alguém que praticou, e ele souber quem foi, isso aí já vincula as outras esferas. Nas outras esferas tem que se levar em consideração que o fato aconteceu, que a conduta aconteceu, e que quem praticou aquela conduta foi o sujeito, que lá na criminal foi comprovado, né, que foi ele. Foi comprovado na criminal que foi ele. A outra exceção é aqui, quando houver as excludentes de ilicitude. Se na esfera penal ficou comprovado, o juiz se convenceu de que a pessoa praticou o delito, praticou a conduta, numa dessas circunstâncias aqui, das excludentes de ilicitude, estado de necessidade também. Então o cara praticou a conduta, só que ele praticou a conduta e a ilicitude está afastada porque ele praticou, por exemplo, em legítima defesa. Alguém fez lá uma coisa que a lei diz que é um crime de abuso de autoridade, só que ele praticou e ele estava em legítima defesa. Aí lá na esfera penal, o juiz constatou, foi legítima defesa, decide, sentença lá, legítima defesa, está absolvido porque foi legítima defesa. Então, se lá na penal foi reconhecido que foi em legítima defesa, ou em qualquer outra das excludentes de ilicitude, na esfera civil e na administrativa não se poderá considerar diferente. Então, esse resultado da penal vai influenciar as outras esferas. Então, o resultado da penal, como mais uma exceção, vai influenciar o resultado da civil e da administrativa. Lembre-se que a civil não influencia a penal, a administrativa não influencia a penal, mas a penal pode, excepcionalmente, influenciar a civil e a administrativa. Ok? Vamos seguindo aqui nosso estudo. Então, recapitulando aqui, fixando hipóteses em que o resultado da esfera penal determinará o resultado nas demais esferas. Então, quando houver a condenação na penal, lá no administrativo e na civil também tem que ser considerado que a pessoa cometeu mesmo aquela conduta, deverá ser também condenado.
Condenado, vai vincular. Agora, o sujeito pode ser absolvido. Sempre que ele for absolvido na penal, ele vai ser absolvido nas demais esferas? Não. Não. Para ele ser absolvido nas demais esferas, vai ter que ser por inexistência do fato ou por ter sido outra pessoa que praticou a conduta, ou seja, ele não é o agente do delito. Então, essas duas hipóteses. Então, houve inexistência do fato ou houve a não autoria, né? Ou foi confirmado que ele não é o autor. Então, não houve o fato, ou ele não é o autor, do delito. Então, ele ficou comprovado na justiça. Veja bem, ficou comprovado. Nesse caso aqui de absolvição, só vai influenciar porque ficou comprovado que o fato não existiu. Então disseram que ele fez uma prisão arbitrária. Foi aberto um procedimento e foi feito um processo, né? E lá no processo o juiz ficou convencido, chegaram as provas e o juiz ficou convencido de que o sujeito ficou convencido que nunca houve esse fato, que não houve ninguém, ficou comprovado que não houve, foi conversa fiada, não houve prisão arbitrária. Por exemplo, se for constatado que a prisão foi legal, então ela não foi arbitrária, aí já não houve o fato delituoso. Então ficou comprovado que não houve prisão arbitrária, não houve o fato, ou seja, não houve o fato. Então, se não houve o fato, ficou provado na esfera penal que sequer existiu aquela conduta, como é que eu vou ser condenado na esfera civil ou administrativa? Não vou, porque o fato não existiu, eu nunca pratiquei aquela conduta. Ou se ficou comprovado no processo que alguém praticou uma prisão arbitrária, ficou comprovado que houve o fato delituoso, mas também ficou comprovado que não fui eu. Então o juiz tem certeza do que aconteceu. E nessa certeza do que aconteceu, ele me absolveu o réu. Ele absolveu, então eu não vou ser condenado nas outras esferas. Essa absolvição vai também ter efeitos lá na esfera administrativa e na esfera civil. Ok? Agora, existe também outra possibilidade de influência da esfera. Absolvição por ter o ato praticado pelo excludente de ilicitude, que foi aquilo que a gente viu, né? A excludente de ilicitude. O cara praticou, foi confirmado que ele praticou, foi confirmado que existiu o delito, foi confirmado que ele praticou. Ele disse, eu pratiquei, senhor juiz, fui eu que pratiquei. Só que eu pratiquei em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, ou seja, num estado de necessidade, ou seja, numa excludente de ilicitude. Eu pratiquei, mas não foi ilícito. Eu pratiquei o delito, diz o acusado. Ele diz, eu pratiquei o delito, ok. Mas eu pratiquei em legítima defesa. Eu pratiquei em estado de necessidade. Eu pratiquei em estrito cumprimento do dever legal. Então, nesse caso, não houve a ilicitude. Houve a prática, mas não houve ilicitude. Nesse caso, o resultado da esfera penal vai também vincular o resultado da esfera civil e administrativa, porque o assunto foi resolvido lá na esfera penal. Agora, veja bem, outra situação é o juiz foi levado o assunto para o judiciário e o juiz constatou que houve o delito. Tem corpo de delito, tem tudo. Houve o delito. Então o juiz constatou que houve o delito. E eu fui absolvido porque não conseguiram provar que fui eu. Então pode ter sido eu, mas não conseguiram provar. Outra situação é, o juiz constatou que existiu o delito e ficou provado no processo que não fui eu. Então houve prova, mesmo que não saiba quem foi, mas eu estou livre, ficou comprovado que não fui eu. Então o resultado, porque ficou comprovado que não fui eu, vai vincular as outras esferas, a administrativa e a civil. Mas quando eu fui absolvido por falta de provas, por insuficiência de provas, não ficou comprovado que fui eu nem que não fui eu. Eu simplesmente fui absolvido porque não provaram que foi, mas não, digamos assim, não desprovaram. Eu não consegui provar a minha inocência. Simplesmente foi
o acusador é que não conseguiu comprovar a minha culpa, a minha responsabilidade penal, ok? Então, quando no processo ficar comprovado que o delito existiu, agora que o acusado foi absolvido porque não houve prova suficiente para condená-lo, aí esse resultado da esfera penal não influenciará as outras esferas. Então, aí fica na regra mesmo, a esfera penal sem influenciar as outras esferas, ok? Vamos seguindo. Vamos agora, então, às penas. As penas é um assunto muito fácil. Vamos lá. A gente tem essas penas que você está vendo na tela. Pena mínima de 6 meses, máximo de 2 anos. Pena mínima de 1 ano, máximo de 4 anos. Essas penas eram as penas originais que foram criadas que estão na redação original da Lei de Abuso de Autoridade. Agora, veja aqui. Todas essas penas, elas são de multa e de detenção. Privação da liberdade, detenção. Não existe pena de reclusão. Não tem pena de reclusão para os crimes de abuso de autoridade. Então, você já tem duas informações. Isso aqui é uma outra? Não. É uma mais outra. É uma mais outra. Então, detenção e multa. E esses são os valores. Veja aqui as relações que a gente pode fazer. 2 anos são 4 vezes 6 meses. 4 anos são 4 vezes 1 ano. Então, tem essa relação entre pena máxima e pena mínima que você pode fazer. E também tem outra relação. Os crimes que o legislador considerou menos graves, as penas são a metade dos crimes que o legislador considerou mais graves. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos. Isso aqui é o que estava na redação original da lei. Porém, a lei foi aprovada agora em março, né? No fim de março de 2022, uma outra lei que vem acrescentar um artigo à Lei 13.022. A lei de que eu estou tratando é a Lei 14.321 de 2022. Então, ela é muito nova e provavelmente muitas aulas que você vai ver na internet vão estar desatualizadas. Então, cuide de atualizar. O que essa lei fez? Essa lei criou o artigo 15A. Ele acrescentou o artigo 15A à Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869. Então, a Lei 13.869, a nossa Lei de Abuso de Autoridade, ela foi modificada pela Lei 14.321 e ela tem um artigo a mais, o artigo 15A. Esse artigo 15A, ele traz uma nova pena. Então, a gente tinha esse sisteminha bem simples, 6 meses, 2 anos, 1 ano, 4 anos, para os crimes que ali estavam previstos. Crimes que a lei considerou mais grave, ela colocou 1 ano a 4 anos de pena. Crimes que a lei considerou menos graves, 6 meses a 2 anos. Só que aí o legislador acrescenta aqui agora essa pena de 3 meses a 1 ano. Veja que aqui não dá para você fazer uma relação como essa daqui. Essa é 4 vezes essa é 4 vezes essa. Mas essa daqui não. Essa daqui não é 4 vezes. Então, você vai tratar essa pena aqui para gravar na sua cabeça de uma forma diferente. Então, a lei vai ter essas duas penas primeiras e essa última você vai tratar diferente. Agora, fica fácil, porque essa pena aqui só serve para o crime do artigo 15A, que é o crime de violência institucional. Então, o que você precisa gravar é que agora existem três penas diferentes. A de 6 meses a 2 anos, a de 1 a 4 anos e a de 3 meses a 1 ano. Sendo que essa última se aplica só para o artigo 15A, o crime do artigo 15A. E as outras, os crimes vão estar com a pena de 6 meses a 2 anos ou 1 a 4 anos. Lá do artigo 9º ao artigo 38, são muitos crimes, muitas condutas na lei de abuso de autoridade que serão ou pena de 6 meses a 2 anos ou de 1 a 4 anos. E somente o artigo 15A, introduzido pela Lei 14.321 de 2022,
é que tem a pena de 3 meses a 1 ano. Então não ficou também muito difícil não. Então, já que estamos falando desse crime do 15A, vamos então ver o que é que ele diz, do que é que trata, e aí a gente já vê um pouco da questão dos crimes para então encaminhar para o encerramento da aula. Vamos lá, vamos pegar aqui o crime do artigo 15A. E aí ele coloca aqui, ó, o crime é violência institucional. Artigo 15A. A questão, gente, da revitimização. É aquela situação em que a pessoa já foi vítima, procura as autoridades para ver se o problema, digamos assim, reduzido, né? Porque não pode ser sanado, a violência sofrida não tem como ser retirada, mas você procura apoio nas autoridades, seja na autoridade policial, seja na autoridade judiciária, e às vezes ela passa pelo novo processo de se tornar vítima. Submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade. Então, se não há necessidade de se fazer aquela pessoa reviver aquela situação, se houver uma estrita necessidade, não haverá o crime. Mas não havendo, você submeter essa pessoa a uma situação que reviva essa violência sofrida, vai ser crime de abuso de autoridade. Quais são as situações? Reviver sem necessidade a situação de violência ou reviver sem necessidade outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. E aí a gente já viu, né, esse crime que está associado a essa nova pena trazida pela Lei 14.321, mas a gente precisa começar a ver os crimes da origem. Então, vamos começar por aí. Artigo 1º, parágrafo 1º. Todos, aqui não é a redação do artigo, né? Aqui é já o meu texto, todos, aí eu repito aqui, todos os crimes de abuso de autoridade são praticados com finalidade de prejudicar alguém, beneficiar alguém ou satisfazer capricho ou satisfação pessoal. Então aqui eu estou repetindo o que eu já disse lá em cima, porque a gente vai lembrar que todas as condutas, a partir do artigo 9º, praticadas têm que ter sempre essa finalidade específica, esse dolo. Sempre. Isso aqui é muito importante porque cai muito em prova, sempre pedem e sempre as pessoas erram. Os crimes de abuso de autoridade, a gente percebe assim, algumas características nele. Eu coloquei aqui na tela 3 que eu observei, que eu montei aqui, mas não são só essas não. Mas só para você ter uma ideia aí na hora da prova, caso você não lembre bem quais são as condutas, isso aqui pode até te orientar um pouco a imaginar se naquela conduta ali poderia estar expressa alguma ideia dessa, que eu vejo assim nos crimes de abuso de autoridade sempre aquela ideia de um excesso, né? Por isso se diz abuso. Abuso é ir além, é exagerar, extravasar. Então, essa ideia de excesso está presente em muitos crimes de abuso de autoridade. A gente tem também a desproporcionalidade, então, fazer por exemplo, uma condução coercitiva não é razoável, né? Desproporcionalidade e razoabilidade também, né? Não é razoável fazer uma condução coercitiva se nem antes você chamou a pessoa para ser entrevistada pelo juiz. E também eu vejo assim um desprezo. Eu não posso chamar esse desprezo de um desprezo no sentido de indiferença, porque para ser indiferença haveria que não ter aquela finalidade específica. E veja que a finalidade específica está lá, prejudicar alguém, beneficiar a si próprio. Então, geralmente, não é necessariamente uma indiferença, é um desprezo mesmo, um desprezo pela pessoa humana, como se uma pessoa humana não tivesse alguns valores que precisam ser preservados. Então, é um desprezo nesse sentido. Uma certa indiferença você vê, por exemplo, quando a pessoa age por mera satisfação pessoal. Então, às vezes, a pessoa não tem nada contra aquela pessoa, mas usa apenas um capricho. A pessoa, sei lá, gosta de ver o sofrimento alheio. Então, pode ser o caso até de a gente dizer aí numa indiferença em alguns casos. Capricho, né? Capricho.
Então é possível a gente ver essas coisas. Eu vou mostrar aqui na própria lei, marquei aqui algumas coisas para a gente tentar identificar algumas dessas coisas que eu estou falando. Eu não vou ler a lei toda para você, não. Vamos aqui. Por exemplo, nesse crime do artigo 9 diz: decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade, manifesta desconformidade com hipóteses legais. Quer dizer, manifesta desconformidade. Cadê a razoabilidade? Cadê a proporcionalidade da medida? Decretar essa privação de liberdade, então, e também um desprezo pela pessoa. Se não há qualquer autorização, algo que autorize a essa decretação de privação de liberdade, não se poderia fazer essa prisão. Então, é algo grave. A gente vê, por exemplo, no 10, a gente vê aqui, manifestação descabida, decretar a conduta coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação. Veja como é desproporcional, veja como é abusivo, veja como é um desprezo pela pessoa. Deixar injustificadamente de comunicar prisão, mais uma vez aquele desprezo pela pessoa, aquela violação à proporcionalidade, à razoabilidade. E a gente vê, por exemplo, aqui, quem prolonga a execução de pena privativa de liberdade, prisão temporária, e aí vai, mesmo depois de se ter um mandado de soltura, se tem um alvará lá e você continua prolongando aquela prisão. Mais uma vez, uma medida desproporcional, uma medida que é um excesso e um desprezo pelas pessoas que estão envolvidas ali. Então a gente vai vendo várias condutas aqui, por exemplo, destaquei mais uma: deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente. Bom, se eu me identifico falsamente, estou ali mostrando já um desprezo, né, pelaquela pessoa que tem o direito de saber quem está falando com ela, quem está o prendendo e etc. Impedir ou retardar injustificadamente, aqui no 19, injustificadamente o envio de pleito do preso à autoridade judiciária. Mais uma vez, você vai vendo que é sempre uma questão que há ali uma violação, um excesso que a pessoa está cometendo. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou confinamento, ou seja, mais uma coisa que demonstra o desprezo ali pela pessoa que está preso ou interrogado, que está ali sob os cuidados daquela autoridade. Então a gente vê sempre essa ideia nesses crimes, né? Agora, gente, eu não vou ficar lendo texto de lei aqui, porque eu acho que do 9, a gente vê que é do 9 ao 38 a gente tem condutas criminosas. Eu poderia ficar lendo aqui para você e a gente alongar a aula e no final você não ter captado tudo o que precisaria captar e ter essa ideia de que viu o conteúdo todo. Isso aí eu acho que não funciona assim. Eu fiz essas observações aqui, tratei de algumas coisas aqui sobre os crimes, mas para você entender de verdade, fixar, você vai precisar ter um contato permanente. Você vai ter que ler a lei várias vezes, você vai ter que fazer muitas questões, você vai ter que ouvir, se você não tem tempo para ler, sei lá, ouvir o material. Então essa é a ideia, não caia na besteira de achar que numa videoaula o professor lá marca algumas coisas e lê uma série de condutas e você vai estar preparado para a prova. Veja que é diferente do que a gente viu anteriormente na lei, a gente faz uma ideia geral, quais são os efeitos da condenação, quem é o sujeito do crime, as penas, qual é o tipo de ação penal, e ali você entende e você fixa, mesmo precisando, claro, ter mais contato para ir memorizando e ficando mais fresco na sua mente. Mas aqui os crimes são uma série de condutas: constranger, levar, fazer, deixar, não sei o que, são muitos verbos, muitas condutas, que para mim seria fácil ficar aqui lendo para você essas condutas e fazer mais uma aula e botar aqui para você ver. Mas eu acho mais eficiente você não gastar o tempo assim. A gente viu aqui
uma teorização geral, umas observações sobre os crimes, como eu acabei de fazer, mas ler a conduta vai ser necessário para você ter essa fixação necessária para você fazer a prova com tranquilidade. Não deixe de ler bastante esses artigos de lei. Veja hoje, amanhã, depois, fazendo isso repetidamente que você vai fixando, isso é muito importante, sempre que você puder ter contato com a lei. Agora, se você tiver sem tempo de ler os artigos da lei, aí você pode pegar um áudio com a lei, por exemplo, eu tenho podcast com leitura de lei, que é justamente para quem está sem tempo para ler ou quer aproveitar aqueles momentos em que está em alguma situação que não dá para ficar lendo os artigos de lei. Então, para fixar o conteúdo, manter aquele conhecimento direto na sua cabeça, na sua mente, você põe um fonezinho de ouvido aqui, coloca o podcast lá e fica ouvindo. E sempre, se possível, lendo também a lei e resolvendo questões, ok? Então, é isso por agora. A gente vai fazer mais um bloco com questões. Não deixe de acompanhar. Agora é hora, sabe de quê? De você tomar um café, descansar um pouquinho para voltar para o bloco 2, que é o bloco de questões, tá bom? Até já!